Você não é mais a pessoa que absorvia o caos deles para manter a paz. Não é mais aquela que se explicava até a exaustão esperando que eles finalmente entendessem. Não está mais disponível para a fusão que uma vez o definiu. E o que emerge no espaço onde a participação mística colapsou não é um retorno a quem você era antes. É a revelação de quem você realmente é sob o emaranhamento. Não se trata de se tornar duro, fechado ou defendido. Trata-se do que Jung documentou acontecer quando a pessoa empática completa a diferenciação, quando integrou sombra suficiente, retirou energia psíquica suficiente e desenvolveu soberania suficiente para que a antiga identidade não sirva mais. Você não se torna não empático. Você se torna algo que Jung observou ser muito mais poderoso psicologicamente. Uma consciência individuada que pode sintonizar sem se fundir, sentir sem absorver, e existir em sua própria realidade independentemente do caos externo. Jung passou décadas estudando essa metamorfose. A transformação psicológica que ocorre quando a participação mística, a fusão inconsciente entre o eu e o outro, finalmente colapsa. E o que ele documentou contradiz quase tudo que a psicologia popular sugere sobre empáticos curados. Você não volta a confiar facilmente. Você não retorna ao perdão automático. Você não retoma os padrões que exigiam que você abandonasse seu centro para manter conexão. O colapso da participação mística é irreversível. E o que emerge não é a pessoa que você era antes do emaranhamento. É a pessoa que você nunca teve permissão para se tornar. A maioria das explorações sobre transformação empática foca no que você para de fazer, para de absorver, para de explicar demais, para de agradar pessoas. Mas a observação de Jung vai mais fundo. Não é apenas mudança comportamental. É reorganização estrutural de todo o seu sistema psicológico. Sua capacidade de empatia não desaparece. Ela se integra com algo com o qual estava operando sem antes. Diferenciação. A habilidade de distinguir sua realidade emocional da projeção emocional de outra pessoa. A capacidade de sentir profundamente sem tornar os sentimentos dos outros sua responsabilidade. A soberania de existir em sua própria verdade, mesmo quando está sendo ativamente negada por outra pessoa. Essa integração, empatia mais diferenciação, é o que cria a posição psicológica que Jung chamou de self-individuado. E essa posição, uma vez alcançada, torna-se virtualmente inabalável. Não porque você construiu muros, mas porque você desenvolveu centro. Você ainda pode sintonizar com os estados emocionais dos outros. Você ainda pode oferecer compaixão genuína. Você ainda pode se conectar profundamente. Mas você não pode mais ser desestabilizado por projeção, culpabilizado à fusão, ou submetido a gaslighting até duvidar da própria percepção. A capacidade empática permanece. A participação mística se foi. E essa combinação é o que torna o empático pós-colapso psicologicamente formidável. Jung observou que essa transformação aterroriza aqueles ainda operando de projeção e manipulação. Não porque você se tornou cruel, mas porque você se tornou claro. Você pode ver o material de sombra deles sem absorvê-lo. Você pode reconhecer projeção sem se defender contra ela. Você pode testemunhar a performance deles sem participar dela. E essa clareza, mantida sem agressão ou retirada, revela algo que eles não podem tolerar. Que todo o sistema deles foi construído sobre sua disposição em permanecer inconsciente. Quando você se torna consciente, a inconsciência deles se torna visível. E visibilidade é insuportável para estruturas construídas sobre negação. Vamos entender o que Jung realmente documentou sobre essa metamorfose. Em seu trabalho sobre individuação, Jung observou que a pessoa empática,
aquela com capacidade natural de sintonia, enfrenta um desafio desenvolvimental específico. Seu dom de sentir os estados emocionais dos outros se torna uma armadilha, se não for integrado com limites psicológicos. E para a maioria das pessoas empáticas, a integração não acontece até que a participação mística colapse tão completamente que continuar o padrão antigo se torna psicologicamente insustentável. Você não escolheu se diferenciar. Seu sistema forçou isso. Porque a alternativa, continuar absorvendo caos, regulando as emoções dos outros, sacrificando sua realidade para validar a deles, estava ameaçando sua sobrevivência psicológica. Jung chamou isso de sabedoria da psique. O eu mais profundo reconhecendo o que a consciência ainda não podia admitir, que a dinâmica estava matando algo essencial em você, e retirou seu investimento automaticamente, não através de força de vontade, mas através do movimento natural do organismo em direção à sobrevivência. Essa retirada, o que Jung chamou de retirada da libido, é o que inicia a metamorfose. Sua energia psíquica, que estava fluindo para fora em fusão com os outros, retorna para você mesmo. E quando essa energia retorna, ela não volta para os padrões antigos. Ela se reorganiza ao redor de um novo centro. Um centro que existe independente da participação, validação ou compreensão dos outros. Jung observou isso como o nascimento do self genuíno. Não a persona que você construiu para ser aceitável, mas o núcleo psicológico real que sempre esteve lá sob a performance. Quem você se torna nessa reorganização não é reconhecível para aqueles que o conheceram em fusão. Porque fusão era todo o relacionamento. Eles se relacionavam com a versão sua, que absorvia as projeções deles, carregava a sombra deles, regulava o caos deles. Quando você para de performar essas funções, não sobra nada para eles se relacionarem. Não porque você mudou quem você é, mas porque você parou de ser quem eles precisavam que você fosse para o sistema deles funcionar. E é aqui que a observação de Jung se torna crítica. As pessoas que experienciam sua transformação como perda, como crueldade, como abandono, elas estão revelando o que o relacionamento sempre foi. Não conexão genuína, mas participação mística, fusão inconsciente onde seu papel era manter a estabilidade deles ao custo da sua. Sua diferenciação não destrói o relacionamento. Ela revela que relacionamento genuíno nunca esteve presente. O que existia era emaranhamento psicológico, e emaranhamento não pode sobreviver à consciência. Quem você se torna após essa revelação é alguém que não pode mais participar em fusão inconsciente. Não porque você decidiu ser difícil, mas porque sua estrutura psicológica se reorganizou em um nível mais profundo que escolha. Você integrou o que Jung chamou de conhecimento da própria sombra. Você viu as partes de si mesmo que habilitaram a disfunção. As formas como você usou empatia para evitar confronto. As formas como você absorveu o caos dos outros para se sentir necessário. As formas como você sacrificou limites para manter a ilusão de conexão. Essa integração de sombra é o que previne você de retornar aos padrões antigos. Porque você não pode desver sua própria cumplicidade. Você não pode desconhecer que sua capacidade empática, quando operando sem diferenciação, estava criando as condições para abuso. Não porque você merecesse, mas porque participação mística requer duas pessoas. Uma projetando, uma absorvendo. E você era o absorvedor. Reconhecer isso não significa se culpar. Significa ver o mecanismo psicológico completo. E vê-lo completamente é o que torna a repetição inconsciente impossível. Jung documentou que esse nível de autoconsciência, onde você pode segurar tanto seu dom empático genuíno quanto sua participação inconsciente na disfunção,
cria o que ele chamou de função transcendente, a capacidade de segurar paradoxo sem colapsar em qualquer extremo. Você não está se endurecendo em limites defensivos. Você não está retornando à abertura ingênua. Você está integrando ambos em algo novo. Empatia que conhece seus limites. Abertura que requer reciprocidade. Conexão que exige diferenciação como fundação. Essa integração é quem você está se tornando. E não é confortável, porque não se encaixa nas categorias que a maioria das pessoas entende. Você não é mais o empático abnegado, mas você não é o narcisista defendido também. Você existe no que Jung chamou de meio termo, psicologicamente soberano, mas ainda capaz de sentimento genuíno, com limites, mas não fechado, claro, mas não cruel. E essa posição confunde pessoas acostumadas a extremos, que assumem que se você não está absorvendo, deve estar atacando. Se você não está se fundindo, deve estar rejeitando. Mas Jung observou que maturidade psicológica é precisamente essa capacidade de existir fora do pensamento binário. Ser empático sem estar emaranhado. Ser soberano sem estar isolado. Sentir profundamente sem ser desestabilizado. E as pessoas que não podem entender essa integração estão revelando sua própria posição no espectro de consciência. Elas ainda estão operando de participação mística, onde relacionamento significa fusão, onde limites significam rejeição, onde sua diferenciação parece ataque porque remove você como portador das projeções delas. Quem você se torna após o colapso da participação mística não é alguém que desistiu de conexão. É alguém que redefiniu o que conexão realmente significa. Não fusão. Não emaranhamento inconsciente. Mas o que Jung chamou de relacionamento consciente, onde duas pessoas diferenciadas se encontram como seres soberanos, nenhuma absorvendo a outra, nenhuma projetando sombra, nenhuma requerendo que a outra abandone o self para manter a dinâmica. E esse tipo de conexão, Jung observou, é incrivelmente raro, porque requer que ambas as pessoas tenham feito o trabalho de individuação. Ambas as pessoas integraram sombra. Ambas as pessoas desenvolveram self genuíno em vez de persona defensiva. A maioria das pessoas não fez esse trabalho. Elas ainda estão operando de projeção, ainda dependentes de fusão, ainda requerendo outra pessoa para carregar o que elas não podem segurar sozinhas. É por isso que, após o colapso da participação mística, seu mundo social frequentemente se contrai dramaticamente. Não porque você está se retirando, mas porque a maioria dos seus relacionamentos era baseada em fusão. E fusão não pode continuar quando uma pessoa se diferenciou. Os relacionamentos que permanecem, aqueles que sobrevivem à sua transformação, são os que estavam operando de conexão genuína desde o início, onde sua diferenciação não os ameaça, onde sua soberania não parece abandono, onde sua clareza não registra como crueldade. Esses relacionamentos são raros, mas são reais. E Jung observou que um relacionamento genuíno, construído sobre diferenciação mútua e conexão consciente, é psicologicamente mais nutritivo que dezenas de emaranhamentos baseados em fusão. Porque relacionamento genuíno não drena você, não requer que você se abandone, não demanda a regulação constante das emoções dos outros. Ele existe no espaço entre dois seres soberanos que escolhem conexão sem sacrificar autonomia. Quem você está se tornando é alguém que só pode participar desse tipo de relacionamento. Não porque você é exigente ou difícil, mas porque sua estrutura psicológica se reorganizou ao ponto onde fusão não é mais possível. Você desenvolveu o que Jung chamou de imunidade psicológica, a participação mística. Você pode sentir ela se aproximando.
Você pode reconhecer a atração em direção à fusão. E você pode escolher diferente. Não por medo, mas por genuína preferência por consciência sobre inconsciência, por soberania sobre emaranhamento, por verdade sobre a mentira confortável da fusão. Vamos ser específicos sobre como essa transformação se parece na experiência vivida. Porque os conceitos de Jung podem permanecer abstratos, a menos que entendamos como eles se manifestam em comportamento real, escolhas reais, momentos reais de reconhecimento. Quem você se torna após o colapso da participação mística aparece em como você responde quando alguém tenta puxá-lo de volta para a fusão. Quando eles culpabilizam você por ter limites. Quando eles chamam sua clareza de crueldade. Quando eles interpretam sua calma como frieza. O antigo você teria absorvido isso. Teria questionado a si mesmo. Teria se perguntado se talvez eles estejam certos. Talvez você esteja sendo duro demais. Talvez devesse dar outra chance. Mas o você pós-colapso reconhece projeção imediatamente. Não intelectualmente. Visceralmente. Você sente a atração em direção à fusão. Você vê a manipulação. Você reconhece a culpa como a vergonha não reconhecida deles sendo externalizada sobre você. E você não absorve. Isso não é porque você se tornou duro. É porque você se diferenciou. Jung documentou que diferenciação cria o que ele chamou de transparência psicológica à projeção. Você pode vê-la, você pode nomeá-la, você pode reconhecê-la como não sua. E esse reconhecimento, essa capacidade de observar projeção sem absorvê-la, é o que torna você psicologicamente formidável. Porque projeção só funciona quando o alvo não a vê. Quando você a vê claramente, ela perde todo o poder. Quem você se tornou é alguém que vê claramente. E essa clareza se estende além de apenas reconhecer as projeções dos outros. Você vê seu próprio material de sombra com igual precisão. Você se pega quando está prestes a escorregar para padrões antigos. Quando está tentado a explicar demais. Quando sente a atração de absorver o caos deles, apenas para terminar o desconforto. Quando quer sacrificar seu limite para restaurar a paz temporária que fusão proporcionava. Mas agora você sabe o que essa paz custa. E você não está mais disposto a pagar. Não porque se tornou egoísta, mas porque integrou a observação de Jung de que paz falsa, paz mantida através do autoabandono de uma pessoa, não é realmente paz. É conflito suspenso. É confronto adiado com a realidade. É a ilusão de harmonia criada por uma pessoa absorvendo toda a dissonância. E essa absorção estava destruindo você. Quem você está se tornando é alguém que escolhe desconforto genuíno sobre paz falsa. Que pode tolerar a tensão de conflito não resolvido, em vez de correr para resolvê-lo através de autossacrifício. Que pode sentar no espaço de não ser compreendido, em vez de se explicar até a exaustão tentando fazê-los ver. Essa tolerância por desconforto psicológico, essa capacidade de não imediatamente acalmar, consertar ou absorver, é o que Jung reconheceu como maturidade psicológica. A maioria das pessoas não pode tolerar esse desconforto. Elas precisam de resolução imediata. Elas precisam que você absorva a ansiedade delas, para que possam retornar à estabilidade. Elas precisam que você valide a realidade delas, para que não tenham que questioná-la. E quando você para de fornecer essas funções, elas experienciam isso como violência. Não porque você está fazendo algo contra elas, mas porque sua recusa em absorver está forçando-as à proximidade com seu próprio material não reconhecido. E essa proximidade é insuportável para aqueles que nunca desenvolveram capacidade de segurar a própria sombra. Sua transformação em alguém que pode segurar desconforto sem absorver
É o que torna você ameaçador para sistemas psicológicos construídos sobre projeção. Porque você não está mais disponível como depósito de lixo para o material não reconhecido deles. Você não está mais funcionando como regulador externo para o caos interno deles. Você não está mais sacrificando sua estabilidade para criar a ilusão da estabilidade deles. E quando você para de performar essas funções, o sistema deles se desestabiliza. Não pelo que você está fazendo, mas pelo que você parou de fazer. Jung observou que essa desestabilização nos outros é frequentemente acompanhada de escalada. Eles dobram a culpa. Eles intensificam as acusações. Eles criam crise para forçá-lo de volta ao padrão antigo. Porque crise sempre funcionou antes. Crise sempre puxava você de volta para a fusão. Crise sempre fazia você abandonar seus limites para fornecer estabilidade. Mas quem você se tornou é alguém que pode testemunhar crise sem absorvê-la. Que pode observar a escalada deles, sem ser puxado para a reatividade. Que pode manter diferenciação mesmo sob pressão. Essa firmeza, essa capacidade de permanecer centrado enquanto outros se desestabilizam ao seu redor, é o que Jung chamou de soberania psicológica. E não é algo que você aprende intelectualmente. É algo que emerge após a participação mística ter colapsado tão completamente que fusão não é mais psicologicamente possível. Você passou pelo fogo. Você experienciou o custo completo da absorção. Você sentiu a quase destruição do self que vem da fusão crônica. E seu organismo se reorganizou para prevenir que isso aconteça novamente. Quem você se tornou é alguém cujo sistema imunológico psicológico agora reconhece fusão como ameaça. Não conscientemente. Automaticamente. Você sente no seu corpo antes da sua mente acompanhar. O aperto no peito quando alguém está tentando culpabilizá-lo. A exaustão que inunda quando você está na presença de alguém que precisa que você os regule. O não visceral que surge quando alguém pede para você abandonar seu limite. Jung reconheceria isso como a sabedoria do corpo. O conhecimento somático que integração traz. Você não tem que pensar se deve manter limites. Seu sistema os mantém automaticamente porque aprendeu em nível celular o que fusão custa. Essa diferenciação incorporada é o que torna a transformação irreversível. Porque não é apenas insight psicológico. É reorganização fisiológica. Seu sistema nervoso mudou. Suas respostas ao estresse se recalibraram. Sua tolerância por dinâmicas baseadas em fusão caiu a zero. Não através de força de vontade, mas através de adaptação orgânica. Você literalmente não pode voltar porque seu corpo não deixa. E esse limite somático é o mais confiável. Porque não pode ser contornado por conversa, culpabilizado através, ou racionalizado para longe. Quem você está se tornando é alguém cujo organismo inteiro, mente, emoção, corpo, se alinhou ao redor de soberania. E esse alinhamento é o que cria a qualidade inabalável que Jung observou em pessoas individuadas. Elas não estão defendidas. Elas não estão performando força. Elas não estão forçando limites através de agressão. Elas simplesmente não estão mais disponíveis para a fusão. E essa indisponibilidade não é rejeição de conexão. É requisito de consciência como fundação para a conexão. Elas ainda podem amar profundamente. Elas apenas não podem se fundir inconscientemente. E essa distinção é tudo. Deixe-me ser específico sobre como isso se manifesta no tipo de conexão com o qual você pode agora se engajar versus o que você não pode mais tolerar. Porque a transformação não é sobre se tornar incapaz de relacionamento. É sobre se tornar incapaz de relacionamento inconsciente. E há uma diferença vasta. Quem você se tornou pode se conectar mais profundamente do que antes. Mas apenas com pessoas que também fizeram o trabalho de diferenciação.
Apenas com pessoas que não precisam que você se abandone para fazê-las se sentir estáveis. Apenas com pessoas que podem encontrá-lo como ser soberano, em vez de como extensão delas mesmas. Esse tipo de conexão, o que Jung chamou de relacionamento consciente, requer que ambas as pessoas apareçam diferenciadas. Ambas as pessoas integraram sua sombra. Ambas as pessoas são capazes de segurar sua própria realidade emocional, sem requerer que a outra a regule. E quando esse tipo de conexão existe, ela é psicologicamente profunda. Porque vocês não estão performando um para o outro. Vocês não estão gerenciando as emoções um do outro. Vocês não estão andando em ovos para evitar desestabilizar a outra pessoa. Vocês estão simplesmente presentes, autênticos, reais. E essa realidade cria intimidade que fusão nunca poderia fornecer. Mas a maioria das pessoas que você encontra não fez esse trabalho. Elas ainda estão operando de persona, ainda projetando sombra, ainda dependentes de fusão para qualquer senso de estabilidade. E quem você se tornou pode ver isso imediatamente. Você pode sentir a diferença entre alguém que está diferenciado e alguém que ainda está emaranhado. Você pode sentir em minutos se alguém é capaz de relacionamento consciente ou se está procurando alguém para se fundir. E esse discernimento, essa capacidade de avaliar estrutura psicológica com precisão, é parte da transformação. Você não está mais dando a todos o benefício da dúvida. Você não está mais assumindo que se você apenas se explicar claramente o suficiente, eles entenderão. Você não está mais esperando que sua empatia os inspire a desenvolver consciência. Você integrou o que Jung chamou de verdade dura da realidade psicológica. Que consciência não pode ser dada a alguém que está comprometido com permanecer inconsciente. Que diferenciação não pode ser inspirada em alguém cuja identidade inteira depende de fusão. Que self genuíno não pode ser desenvolvido em alguém que construiu toda a vida sobre persona. Essa integração de verdade dura é o que outros frequentemente interpretam como cinismo. Eles veem que você não está mais ingenuamente esperançoso, não está mais automaticamente confiando, não está mais disposto a dar chances infinitas. E eles chamam isso de dureza, amargura, fechamento. Mas Jung reconheceria como realismo, como maturidade psicológica, como a consequência natural de ter visto claramente como dinâmicas inconscientes operam e recusar participar delas mais. Quem você se tornou não é amargo. Você tem limites. Você não está fechado. Você está discernindo. Você não está duro. Você está honesto. E honestidade psicológica genuína, é frequentemente desconfortável para pessoas ainda investidas em ilusão. Porque sua honestidade revela o que eles estão evitando. Seus limites expõem o que eles estavam conseguindo fazer impunemente. Sua diferenciação torna a fusão deles visível como a disfunção que sempre foi. Jung observou que pessoas individuadas frequentemente experienciam isolamento social, não porque estão rejeitando outros, mas porque sua consciência é incompatível com a inconsciência da maioria das pessoas. A lacuna é muito ampla. A pessoa individuada pode ver dinâmicas com as quais a pessoa inconsciente ainda está completamente identificada. E essa lacuna torna a comunicação genuína impossível. Você está falando de consciência diferenciada. Eles estão falando de participação mística. Vocês podem usar as mesmas palavras, mas querem dizer coisas completamente diferentes. E essa incompatibilidade fundamental de posição psicológica é o que cria o isolamento. Mas Jung também observou que esse isolamento é temporário, porque conforme você se estabiliza em sua diferenciação, você começa a magnetizar outros que fizeram trabalho similar, que também colapsaram da participação mística,
que também integraram sombra, que também desenvolveram self genuíno. Essas pessoas reconhecem você instantaneamente, porque pessoas diferenciadas podem sentir umas às outras. Há uma qualidade de presença, uma capacidade de franqueza, um conforto com silêncio, uma falta de performance. E quando você encontra alguém operando desse mesmo lugar, conexão acontece naturalmente, sem esforço, sem fusão. Apenas encontro genuíno entre dois seres soberanos. Essas conexões são o que tornam a transformação valer a pena, porque um relacionamento construído sobre diferenciação mútua é mais psicologicamente nutritivo que 100 relacionamentos construídos sobre fusão. Você não está drenado depois. Você não está se perguntando o que eles realmente quiseram dizer. Você não está analisando se disse a coisa certa. Você não está gerenciando as emoções deles ou absorvendo as projeções deles. Você está simplesmente presente com alguém que também está presente. E essa presença, essa capacidade de ser completamente você mesmo sem performance, é o que Jung chamou de relacionamento genuíno. Quem você está se tornando é alguém que só pode se engajar em relacionamento genuíno, que não pode mais participar na performance, que não pode mais absorver para manter paz, que não pode mais se fundir para criar a ilusão de conexão. Isso não é limitação, é libertação, porque a energia que você costumava gastar gerenciando dinâmicas inconscientes agora está disponível para viver genuinamente, para criar, para estar presente à sua vida real em vez de estar constantemente regulando a realidade emocional de todos os outros. Jung documentou que essa reclamação de energia psíquica é um dos aspectos mais dramáticos da transformação. Pessoas frequentemente relatam se sentir mais vivas, mais criativas, mais presentes do que jamais se sentiram. Não porque algo externo mudou, mas porque a energia que estava cronicamente fluindo para fora em fusão retornou ao self. E com essa energia vem vitalidade, clareza, presença. A capacidade de realmente viver sua vida, em vez de estar cronicamente absorvido gerenciando as vidas dos outros. Quem você se tornou é alguém em posse da própria energia. E essa posse é o que cria a soberania que outros acham tão ameaçadora. Porque pessoas soberanas não podem ser controladas através de culpa, manipuladas através de projeção ou desestabilizadas através de caos. Elas existem em sua própria realidade. Elas confiam em sua própria percepção. Elas sabem o que é verdadeiro independentemente de qualquer outra pessoa ver. E essa autossuficiência, essa independência psicológica, é o que Jung reconheceu como o objetivo da individuação. Você não se tornou alguém que não se importa. Você se tornou alguém que se importa diferentemente, que pode sentir profundamente sem ser destruído pelo que sente, que pode sintonizar com outros sem se perder neles, que pode oferecer compaixão genuína sem sacrificar sua própria estabilidade para fornecer a deles. Essa integração de empatia e soberania é o que torna você psicologicamente completo. Não perfeito, não terminado com crescimento, mas não mais dependente de validação externa, fusão ou participação mística para saber quem você é. E quem você é, após o colapso da participação mística, é alguém que Jung reconheceria como individuado. Não completamente. Individuação é vitalícia. Mas você cruzou o limiar. Você se diferenciou da inconsciência coletiva. Você integrou sombra suficiente para que projeção não o controle mais. Você desenvolveu soberania suficiente para que fusão não o tente mais. E você descobriu esse self genuíno que sempre esteve lá sob a performance, a absorção, o sacrifício crônico de centro para manter conexão com aqueles que só podiam se relacionar,
através de fusão. Esse self, seu self real, é quem você está se tornando, não quem você desejava ser, não quem outros precisavam que você fosse, mas quem você realmente é quando não está performando, absorvendo ou se fundindo. E esse self, Jung observou, é a única fundação para a vida genuína. Tudo construído sobre persona, sobre performance, sobre fusão, é temporário. Eventualmente colapsa. Mas o que é construído sobre self genuíno perdura. Porque é real, é verdadeiro, é você. Quem o empático se torna após o colapso da participação mística é alguém real, alguém verdadeiro, alguém soberano, alguém que pode finalmente viver sua vida real em vez da vida que fusão demandava. E essa vida, embora não se pareça em nada com o que você esperava, é o que Jung chamou de vida que vale a pena viver. Não porque é fácil, não porque todos entendem, mas porque é sua. Finalmente, completamente e irreversivelmente sua. Isso é quem você está se tornando. E não há volta. Se essa mensagem ressoou em você, respire fundo por um momento e lembre-se de que consciência cresce quando é compartilhada. Inscreva-se para não perder o caminho quando a próxima reflexão chegar. Deixe um like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam ouvi-la, mas ainda não sabem por quê. E compartilhe seus pensamentos abaixo, porque cada comentário aqui se torna uma centelha. Uma mente desperta ajudando outra. Lembre-se, juntos avançamos além da escuridão.